Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Estamos celebrando hoje o Domingo do Bom Pastor. O Bom Pastor. Jesus, no Evangelho, ele faz uma diferenciação do bom pastor e do mercenário. O mercenário, ele está preocupado apenas com ele. A sua preocupação é ele mesmo, né? Então não está preocupado com as ovelhas. Então quando o lobo vem, ataca as ovelhas, ele sai correndo e foge. Por quê? Porque a preocupação dele é apenas com o seu bem-estar. O seu bem-estar. Jesus, na verdade, está fazendo uma crítica aos fariseus, né? Porque os fariseus deveriam cuidar do rebanho e não cuidaram. Deveriam estar atentos ao rebanho e não estavam. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida, né? Pastor, ele dá a vida. E as ovelhas conhecem o bom pastor. Elas escutam a sua voz, elas sabem quem é ele, elas o reconhecem, né? Elas o seguem, porque sabem quem ele é. Eu sou o bom pastor. E nessa frase diz tudo, né? Porque dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus entrega a sua vida. Ele não está preocupado com ele, mas com as ovelhas, com o bem-estar das ovelhas. E diz Jesus, né? Eu as conheço e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai. Jesus diz: eu conheço o Pai me conhece, eu conheço as ovelhas e as ovelhas me conhecem. Conhecem a minha voz. Não? Elas sabem quando Jesus fala e escutam o que Jesus fala. Tenho muitas ovelhas que não são deste redil e também a elas devo pastorear. Muitas ovelhas, né? Esparramadas pelo mundo todo, não só da casa de Israel. Jesus não tem ovelhas só na casa de Israel. Jesus tem ovelhas pelo mundo todo, né? E a sua missão, então, é uma missão universal. Não só para a sua casa, mas para todos os povos. Então, a palavra de Deus deve ser proclamada, não a só Israel, mas a todos. Eu dou a minha vida livremente. Eu entrego minha vida livremente. Jesus entrega a sua vida livremente e depois a recebe de volta. Quer dizer, ele entrega a sua vida, morre, né? Mas ressuscita, retoma a sua vida. Então o importante nesta leitura do bom pastor, né, é nós percebermos aí que enquanto o mercenário ele preocupa-se consigo mesmo, o bom pastor se preocupa com as ovelhas. Enquanto o mercenário ele cuida dos seus próprios negócios, o bom pastor ele cuida de todos. Então, essa preocupação do bom pastor em cuidar de todos nós, né? Então, a preocupação que Jesus tem em cuidar de todos nós. Na leitura, nós ouvimos os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, ele mais ou menos se divide na primeira parte a fala de Pedro, né, os Atos de Pedro, e depois na segunda parte os Atos de Paulo. Então nós ouvimos aí a cura do coxo, né? Pedro e João curam o coxo. E o sinédrio prende os dois. E faz eles darem satisfação do que aconteceu. Por que aconteceu aquele milagre do coxo? E Pedro diz o que aconteceu. Mas primeiro, vocês veem que fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quer dizer,
Pedro ele está realizando a sua missão, mas ele não está sozinho, né? O Espírito Santo está com ele. Então, o Espírito Santo vai dirigindo e conduzindo a vida da igreja. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que ele não realizou aquilo por conta própria, né? Mas foi Jesus Cristo, né? É em nome de Jesus Cristo que ele realizou aquilo que realizou. Então, o que aconteceu? A cura do coxo aconteceu por causa de Jesus Cristo. E aí Pedro começa toda a sua catequese, né? Mesmo no Sinédrio, imagine, presos, diante daqueles que mataram Jesus, ele vai falando sobre Jesus, né? Fala que Jesus é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quer dizer, está dizendo para eles, vocês rejeitaram o Filho de Deus. Mas Jesus é a pedra angular. Para ele foi feito tudo isto. Então, Jesus rejeitado, vocês rejeitaram Jesus, mas Jesus, ele ressuscitou. Portanto, em nome de Jesus, e em nome de nenhum outro, é que nós podemos ser salvos. Só encontramos salvação em nome de Jesus. Quer dizer, eles estavam inquirindo os apóstolos, né? Pedro, e Pedro agora é que começa a questioná-los, né? Ele começa respondendo as perguntas e acaba fazendo as perguntas, né? E acaba questionando aqueles homens. Claro que de uma certa forma, né? Até chamando-os à conversão, à mudança, né? Olha, vocês mataram o autor da vida. Agora faz bem vocês se arrependerem, pedirem perdão dos seus pecados e voltarem, retomarem, acreditarem, confiarem. E São João diz assim, que nós somos filhos de Deus, e de fato somos. Claro que de fato somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, no nosso batismo nós nos tornamos filhos de Deus. No nosso batismo, nós nos tornamos irmãos de Jesus, ele é o nosso irmão, né? Então nos tornamos filhos, porque ele é filho, ele é o filho unigênito, e nós nos tornamos filhos no Filho, por isso somos irmãos de Jesus, seus irmãos. Então, essa graça a gente recebe no batismo, né? Quando nós somos batizados. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. Se o mundo ainda não nos conheceu, é porque não conheceu a Deus. E nós nos tornamos filhos para que a gente viva a vida de filho. Claro. Se eu me torno um filho, é para que eu viva a minha filiação, para que eu viva como filho de Deus. Por enquanto, eu não sei, ou eu ainda não sei, como serei lá na glória, né? Porque na glória nós saberemos quando estivermos lá. E claro, devemos cobiçar a glória no bom sentido, né? Devemos querer a glória, né? Buscar a glória, né? Buscar a glória. E na glória, nós vamos ver Jesus tal como ele é. E aí também seremos tal como Deus nos fez, como ele nos criou, né? Então, por enquanto, a gente ainda não consegue contemplar tudo aquilo que seremos, né? Mas o importante é sermos. Né? O importante é sermos, isso é o que importa, sermos hoje filhos de Deus, né?
Buscarmos hoje viver bem a nossa vida de filhos de Deus. Tá? Buscarmos hoje viver verdadeiramente a nossa condição de filhos. Umas perguntinhas para provocar. Primeiro, mercenário e pastor. Nós conseguimos distinguir o mercenário do pastor? Segunda pergunta. Vocações. Eu rezo pelas vocações, porque nós precisamos de vocações, mas nós precisamos de pastores, nós não precisamos de mercenários. Já tem muito mercenário. Nós precisamos de pastores. Para isso nós precisamos pedir a Deus que nos envie pastores. Então nas nossas orações nós precisamos pedir, nos envie pastores, não mercenários. Pelo amor, pastores. Pedir pastores. Terceira pergunta e última. Eu cuido das vocações? Eu incentivo as vocações? Dom Albano, que já morreu, o saudoso Dom Albano de Londrina, ele dizia assim, o bom da vocação é na casa dos outros, não na minha. Eu quero vocação, mas eu quero vocação na casa dos outros, não na minha. Eu quero que o filho dos outros seja padre, ou tenha vocação religiosa, não na minha, eu não quero isso. Então, qual o esforço que eu faço para que as vocações surjam? E mais, boas vocações de pastores e não de mercenários.